Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Vocês já devem ter se deparado com ateus, céticos ou pessoas que questionam a veracidade das Sagradas Escrituras, e existem inúmeros deles e muitos querem questionar a palavra de Deus. E eles argumentam que a Bíblia foi adulterada, interpolada e que não podemos confiar nela, pois é um produto de fabricação humana e não divino. Mas nesse vídeo eu quero comentar com os irmãos algo muito importante. Vocês já escutaram ou leram algo relacionado às descobertas dos manuscritos lá do Mar Morto? Então nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito desse tema. E antes das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, a mais antiga cópia em hebraico do texto completo do Antigo Testamento datava de 1000 anos depois da morte de Cristo, ou seja, muitos críticos das Escrituras, vamos dizer com um pouco de razão, eles eram muito céticos a respeito da fidelidade dos escritos do Antigo Testamento. Uma cópia que datava 1000 anos depois de um manuscrito original, e não tínhamos cópias de manuscritos que eram antes de Cristo. E os céticos levantavam inúmeras hipóteses. Será que eles têm adulterações? Será que podemos confiar em escritos tão tardios? E eu creio que é importante ressaltarmos que antes das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, o papiro mais antigo foi encontrado em 1902, o papiro Nash, uma porção hebraica de Deuteronômio capítulo 6, que era do primeiro século antes de Cristo, e a imagem dele vai aparecer aqui no vídeo para vocês verem. E como vocês podem analisar, meus irmãos, ele é muito pequeno para os especialistas, por exemplo, tirarem grandes conclusões. E como os cristãos ou judeus poderiam responder os críticos com cópias tão tardias em mãos? Como nós podemos comprovar a veracidade das Escrituras? E em 1939, por exemplo, Sir Frederick Kenyon, diretor do Museu Britânico, e ele foi um grande erudito, ele expressou seu pessimismo em dizer que ele não acreditava na possibilidade de encontrarmos sequer um manuscrito do texto hebraico que fosse anterior ao período da formação do texto massorético, que são os manuscritos copiados provavelmente entre 500 e 1000 anos antes de Cristo. Não tínhamos esses manuscritos, mas algo que Kenyon achava impossível, Deus, pela sua providência preservadora da sua palavra, tornou algo real, que o próprio Kenyon testemunhou quando ele ainda estava vivo. E apesar de eu não concordar com a doutrina do Adventismo do sétimo dia, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a citação do livro do arqueólogo muito conhecido em nosso país, que é o Dr. Rodrigo Silva, que muitos sabem que na área da arqueologia ele tem contribuído muito com a história do judaísmo e principalmente do cristianismo. Veja a citação comigo. Tudo aconteceu por volta de 1947, quando, segundo uma das muitas versões, um garotinho beduíno chamado Muhammad el-Hamad, conhecido como Lobo, saiu à procura de algumas cabras perdidas e se deparou com uma gruta na região de Qumran, que fica próximo ao Mar Morto, no sul da antiga Judéia. Curioso, ele jogou umas pedrinhas dentro da fenda, talvez para verificar se os animais estivessem lá dentro. E o que viu foi o barulho de jarros se quebrando. E aquele garotinho beduíno pensava que aquilo que ele quebrou se tratasse de um grande tesouro, e ele chamara adultos na esperança que fosse isso mesmo. E eles escalaram a parede e se surpreenderam a encontrar dentro daquela gruta grandes jarros de barro com tampa, o que aumentou a ideia que pudessem conter ouro ou também pedras preciosas. E para a frustração deles, o que eles encontraram nos potes eram imensos rolos de manuscritos envoltos em tecido. E o Dr. Rodrigo Silva ele concluiu no livro: seja como for, ao que parece, alguns membros do grupo perceberam que os manuscritos poderiam ser valiosos para colecionadores e investigaram por conta própria outras cavernas em busca de novos pergaminhos, até que finalmente foram presos pelo Departamento de Antiguidade da Jordânia, que proibia escavações clandestinas.
E aquele garotinho e os homens pensaram que talvez aquela descoberta daqueles rolos não eram tão valiosos assim, e eles poderiam apenas vender para colecionadores e tirar alguns cascalhos com aquela descoberta, porém eles não imaginavam o grande valor que tinham aqueles escritos para os judeus e também para os cristãos, e pela providência divina guiada por Deus, eles foram usados para encontrar essa tamanha preciosidade que são os manuscritos lá do Mar Morto. E entre os rolos havia muitas cópias do Antigo Testamento, meus irmãos, datadas a aproximadamente 300 anos antes da morte de Cristo, o que corresponde a cerca de 1000 anos mais antigas que as cópias massoréticas que eu mencionei. E quando analistas de papiros comparam, por exemplo, a cópia de Isaías encontrada em Qumran com o texto hoje que nós possuímos em nossas Bíblias na nossa casa, verificou que Deus protegeu a integridade do texto, pois se houvesse qualquer mudança mais comprometedora, ela estaria evidente. Afinal, o texto de Qumran foi produzido muito anos antes mesmo de haver o cristianismo. E agora, o que os céticos têm a dizer contra esse achado histórico e também arqueológico? A palavra de Deus foi adulterada, e todos esses argumentos que nós encontramos de céticos, que os manuscritos foram adulterados e que hoje nós não podemos confiar nas Sagradas Escrituras, tem evidência na área da crítica textual e arqueologia, não tem respaldo, meus irmãos, por muitos críticos textuais. E aliás, um achado desse tão importante por crianças, não seria algo isso totalmente controlado pela providência divina de Deus? Somente céticos não acreditam nisso. E como eu mencionei anteriormente, Frederick Kenyon, ele era cético a respeito de qualquer achado dessa grande proporção, como nos manuscritos do Mar Morto, mas ele testemunhou isso quando ainda estava vivo. Mas o cético ou ateu, escutando essas minhas palavras, ele vai evocar sua figura de autoridade favorita, que é Bart Ehrman, famoso especialista em crítica textual, que escreveu livros como O que Jesus disse e O que Jesus não disse. E ele é um autor best-seller nos Estados Unidos, muito famoso devido ao seu sensacionalismo com temas acadêmicos. E ele alegou que é impossível sabermos ao certo o que os autores bíblicos escreveram, pois o seu texto se perdeu para sempre. Mas não existe somente Ehrman na área da crítica textual, e utilizar uma figura de autoridade para validar o argumento é cometer um erro. O argumento ad veredictum é uma expressão em latim que significa apelo à autoridade ou argumento de autoridade. É uma falácia informal que apela para uma palavra de reputação de uma autoridade a fim de validar o argumento. E ademais, o mentor de Bart Ehrman, o falecido professor Bruce Metzger, conhecido como um dos maiores especialistas em crítica textual que nós temos notícia, chegou a uma conclusão muito distinta do seu aluno. Veja o que Metzger disse em seu livro, publicado também e com autoria com o próprio Bart Ehrman, em referência a citações e comentários e sermões produzidos no primeiro século lá do cristianismo. Além da evidência textual derivada dos manuscritos gregos do Novo Testamento e antigas versões, as citações bíblicas são tão vastas que, se todas as demais fontes de conhecimento sobre o texto do Novo Testamento fossem destruídas sozinhas, essas citações seriam suficientes para a reconstituição de praticamente todo o Novo Testamento. E Frederick Kenyon, que era cético a respeito do Antigo Testamento e mudou sua posição, ele fez essa alegação a respeito do Novo Testamento. Não se pode afirmar com plena firmeza que, em substância, o texto da Bíblia seja inquestionável. Em especial, essa é a situação do Novo Testamento. O número de manuscritos do Novo Testamento, de traduções antigas dele e de suas citações pelos antigos autores da igreja é tão grande que é praticamente certo que a verdadeira leitura de toda passagem dúbia esteja preservada em uma ou outra dessas autoridades antigas. Não se pode dizer isso em relação a nenhum
outro livro antigo do mundo. E indo agora à conclusão desse breve vídeo, meus irmãos, Deus utilizou uma criança para mostrar aos céticos, para os incrédulos, para cristãos com a fé fraca, que muitos testemunharam a veracidade das Escrituras através das descobertas dos manuscritos do Mar Morto. E eu creio que Deus preservou a sua palavra através dos milênios. Deus se utilizou da escrita e da leitura, um modo tão comum entre os homens para revelar quem ele é. E ele utilizou também homens falhos, escribas, copistas, amanuenses para auxiliar outros homens inspirados a escrever a sua palavra. E nas palavras de Jesus Cristo, meus irmãos, mesmo que uma pessoa ressuscitasse, ou seja, um dos maiores milagres acontecesse, mesmo assim as pessoas não vão acreditar em Deus. O problema de muitos da incredulidade não está na razão, pois a fé não exclui a razão. O problema deles está no coração, e somente através de uma obra sobrenatural é que eles vão acreditar na palavra de Deus. Mesmo com todas essas evidências das descobertas dos manuscritos do Mar Morto e da veracidade das Escrituras, muitas pessoas ainda continuam incrédulas a respeito da palavra de Deus. E a minha oração é que Deus abra os olhos espirituais, e que Ele ilumine a sua mente para crer na palavra de Deus, que é puramente infalível e inspirada por Ele.